Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite. Está entrando no ar a partir de agora aí na sua casa, onde quer que você esteja, em todos os cantos do estado do Rio Grande do Sul, o Atualidades Pampa. O seu programa de todo início de noite, diário, sempre ao vivo, de segunda a sexta-feira. Mas hoje é um dia muito especial para o Atualidades Pampa. Se vocês não lembram, há um ano atrás nós estávamos iniciando uma trajetória aí na sua casa. Começava o Atualidades Pampa. E por incrível que pareça, não sei se a gente notou, se a gente não notou, se vocês notaram, o Atualidades Pampa está completando um ano hoje, seu primeiro ano de existência junto com vocês. Engatinhou, está engatinhando ainda, a gente tenta levantar, às vezes dá uma escorregada, mas a gente não desistiu e não pretende desistir. Cada dia que a gente está aqui, cada noite que a gente está aqui, a gente aprende um pouquinho, um com o outro, mas sempre muito com vocês que interagem conosco. Portanto, como eu faço todas as noites aqui, aceite o nosso convite, fique conosco mais uma vez, porque está entrando no ar mais um Atualidades Pampa para todo o estado do Rio Grande do Sul. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Venha, Carla Krieger. Está preocupado com a Carla, com essa o tempo noite, aí. Pelo menos aqui em E tá Porto bonita Alegre. a Carla aí, com chuva e tudo, Não hein? fale porque você está sem microfone, está chegando agora aqui em Porto Alegre, Uma pelo hora e menos. 20 demorou. Essa noite, foi esse final de tarde, início de noite, foi de muita chuva, sem dúvida alguma. Praticamente todos nós. Eu que vim muito cedo, porque eu chego cedo sempre para pegar lugar bom, que eu não sou boba nem nada, né? Mas nós tivemos. Então, a poliposia. Eu chego cedo para pegar lugar bom. E hoje, nesse dia que nós estamos de aniversário, nesse 6 de abril, nós temos a companhia da vereadora Sofia Cavedon. O Gustavo Vitorino hoje tem um outro compromisso fora aqui da nossa bancada. A Carla já está chegando também, está colocando o seu microfone. E nós estamos fazendo o nosso primeiro ano de vida. E a primeira coisa que a Sofia Cavedon perguntou, seja bem-vinda a participar do nosso aniversário, mas o nosso aniversário está assim, conforme o clima do país, assim. Está de poucas comemorações, de muita pobreza, nós temos que pagar muito imposto, não trouxe nada, nenhuma velhinha de aniversário, de fazer foguinho. Mas eu já soube que é campeão de audiência. Rapidamente, assim, sabe? Puxa, Sabe, um ano. primeiro Magda, Sabe o acontece que é, o seguinte, Magda? A gente tem que brindar com água, né? deixa eu botar mais água aqui pra Sofia Cavedon. Não, Alguma coisa que acho que eu não... É gelo, criatura. Só brinda, então. Não é coisa, a gente não botou coisa... Não botou droga. Eu já sei o que é. Dona Magda. Esse copo era do Chicão. Não, esse tu não vai tomar, toma Então nesse a gente vai aqui. brindar o nosso aniversário. Para aí, no Chicão, ano. vem cá. Aqui, eu tomo aqui. Vamos ver, para aí que nós vamos Aqui, fazer ó, um brinde. pensou que era Calvin Klein, aquela droga que você coloca na noite pra deixar a mulher Dona muito Magda, louca. eu gostaria de dar algumas palavras. Podia ter voado alguma Sobre o nosso aniversário? Eu gostaria de Então dar vamos algumas lá. palavras sobre o nosso Antes de aniversário. fazer o brinde. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos os telespectadores, as pessoas que me encontram na rua e todas vêm me cumprimentar. Isso é uma coisa impressionante, mostra a repercussão dos comentários que são feitos aqui todos os dias. Em segundo lugar, pelo círculo de amizades que eu fiz ao participar dessa mesa, ao participar desse programa. Com todos os companheiros, todos os amigos. A gente tem essas discussões, essas brigas, essas coisas do momento, mas são coisas do programa. Não tem nada pessoal aqui. Todos aqueles que já passaram aqui nesse programa são meus amigos pessoais, amigos, tenho certeza, de todos. Quero agradecer mais uma vez a toda a comunidade do Rio Grande do Sul, a todas essas pessoas. Pelotas, é impressionante a audiência. Santa Maria, impressionante a audiência. Olha, vamos correr Carazinho, o Passo risco de não Fundo, citar alguém e ofendê-los. Uruguaiana, Caxias do Sul,
todo o estado do Rio Grande do Sul. Vocês não sabem o prazer que eu tenho de conversar com as pessoas são apaixonadas pelo Chicão, algumas... mas o Chicão falou isso, falou aquilo. Eu sou muito popstar. Eu sei que você pode. A Dona Carla é uma paixão de todo mundo. É a nossa musa. É a nossa musa. Tá aí o brinde, brinde. Vamos fazer o brinde. Um brinde. Vamos brindar, todo Feliz mundo, aniversário nossa convidada. para todos nós que fazemos a história deste programa, mas obviamente a quem nos permitiu principalmente estar aqui, que é o nosso presidente, Otávio do Migadré, toda a sua diretoria, a nossa diretora, Marjana, os nossos colegas que ficam atrás das câmeras, os nossos câmeras, as nossas produtoras, as que estão, as que já foram, as que virão, e a quem tem paciência conosco. Muito obrigado. E aí vou fazer aquela coisa bem cretina, e é o nosso Senhor Jesus Cristo que nos permite estar aqui. Mas eu sou assim, é meu jeitinho. Tá certo. Magda, eu queria só fazer um adendo interessante quando a Carla A gente não chegou. queria deixar passar batido, mas a gente hoje está completando um ano. A gente poderia comemorar com champanhe, com tudo, mas a gente mostra que a gente tem uma ligação assim com o momento que está passando no Brasil. Eu acho que é muito legal. Agora, o que aconteceu com a Carla agora, ela me disse que demorou, Sofia, veja só, 1h20 para chegar da casa dela, que ela reside na final da Avenida Ipiranga até aqui. 1h20 você vai de carro a Gramado e de avião até São Paulo. Então o cara está chegando de São Paulo e a cara está dirigindo ali, na Ipiranga. Você ainda faltou, parada. Eu só cheguei a vida moderna, porque eu comecei a pegar as vias alternativas. Eu não fiquei, por exemplo, na terceira perimetral não dava, acho que eu não chegava. Parada. Aí eu comecei a entrar e fui por umas ruas que eu não conhecia direito, acabei chegando. Mas aí a gente tem que fazer isso, porque se a gente vai realmente, ou fica na Ipiranga, ou fica na terceira perimetral, a gente não sai do lugar. Não sai do lugar. Caos, peguei a chuva... Mas, gente, no meio eu acho do que caminho. qualquer cidade é assim, né? Ou não, Sofia? Acho que o horário de rush já é. É. O horário de rush. Bem, aqui começa bem o horário de rush, ou seja, deslocamento. Mas Porto Alegre tem um problema, tá? Com dificuldade, muita dificuldade de dar vazão à água. A gente passou ali na Érico, a água alta. Então qualquer chuvinha hoje... Vocês vieram da Câmara? Da Câmara, direto da Câmara, uma discussão hoje que foi fortíssima, Sobre? né? Alteração do plano diretor. Sim. Não sei se vocês acompanharam um pouco, uma lei que foi votada. Nos coloca em dia, por favor. Foi uma iniciativa do vereador Reginaldo Pujol que acabou concedendo. A ideia é a seguinte, tem a perimetral, tem uma infraestrutura, a ideia é correta. Tem uma nova infraestrutura, tem agora um investimento novo, viadutos. Nós vamos densificar em torno de onde é possível dar vazão, né? Só que uma densificação em toda a extensão da perimetral, 120 metros para cada lado, para dentro do bairro, portanto, para as quadras. Altura máxima da cidade, concessão de altura máxima da cidade, densidade máxima até 3 metros, até 3,0, né, 3 metros. 3 vezes a área, né, para o pessoal entender. E a própria prefeitura vetou o projeto, a essência do projeto. Então, hoje nós estávamos avaliando o veto. E, na verdade, fizemos um combate muito forte, porque o próprio argumento da prefeitura é o seguinte, não teve discussão com moradores, não teve estudo técnico, escrito isso. E houve uma discussão. Infelizmente, a própria prefeitura, na pessoa do vice, vai para a Câmara, negocia com a base do governo, com o Sinduscom, enfim, acabaram derrubando o veto. Qual é a razão Pois é, a derrubada do veto, os argumentos são, nós precisamos, aquela ideia de que estimular o crescimento, né? E o nosso argumento da oposição com alguns vereadores, vereadora Lourdes, vereador João Bosco, que eu acho que, como são só 2 que votaram para manter o veto do prefeito, a nossa argumentação é a seguinte, tá bem, desde que a gente possa avaliar área por área, porque é muito diferente lá, a perimetral lá chegando no aeroporto, da perimetral no Amigos do Verde, na Escola Amigos do Verde, né, aqui na Anitta, e lá na Zona Sul, né, o impacto não pode ser verificado, não foram amarradas contrapartidas, enfim, foi um debate duríssimo, para nós a alteração do plano diretor que pode implicar em 20 bairros da cidade é uma coisa muito cara. Nós achamos que a cidade tem que ser como um morador. Não dá para não ter consistência. Sabe aquela coisa insólita? Eu compro um apartamento,
Daqui a 6 meses esse apartamento já está cheio de sombra, tem um monte de edifício. Não tem garantias em Porto Alegre. A gente brigou muito para ter o Mas então, estudo prévio de vocês impacto estavam de vizinhança. junto com a prefeitura, então vocês queriam... Veja, a oposição estava junto com a Pois é, exatamente Pelo bem da isso. cidade. Pelo bem da cidade. Exatamente Na isso. minha avaliação, pelo bem da Sim, cidade. sim, sem dúvida alguma. E juntos, e teve um projeto há 2 semanas que nós conseguimos manter o veto. Eu vou Também fazer é uma do pergunta para a vereador vereadora. Por Posso? favor. Vereadora, eu já sou semi-provecto. Ele se apresenta assim. Não, prazer, eu gostaria de Mário Marcelo, saber semiprovecto. se eu vou andar no metrô ainda em Porto Alegre. E esse tema agora... Já com que a senhora é crise, vereadora... É mais complexo, porque eu sou muito defensora do metrô. Outros acham que a nossa cidade já é tão usada no subsolo e já tão densificada que o metrô custaria muito caro, né? Então, num período que nós estávamos melhor, né? Vocês falaram da crise aqui. Sim. A nossa crise, nós temos uma crise tardia, né? A crise mundial internacional é de 2008 para cá, né? Então, nós tivemos políticas anticíclicas importantes que seguraram. Bom, vamos dizer, foi para a eleição. Os Estados Unidos conseguiu reverter. Tem data, né? E agora nós estamos tentando, eu vi alguns economistas que nós estamos menos pessimistas. Nós estamos começando a virada da crise. Então, agora a gente vai dizer, não tem recurso para o metrô, porque são milhões. Eu sei. Tem que, por exemplo... Bilhões. Bilhões, e o Estado do Rio Grande do Sul entrava também. Então, o Estado do Rio Grande do Sul não temos nenhum... Falido. Não temos condição nenhuma. E o governo federal teve que recuar, então nós não é o melhor momento para dizer sai. Mas só sairá nessa parceria, né? Iniciativa privada, Prefeitura, União e Estado do Rio Grande do Sul. Mas a gente deve projetar. Eu tive Quer dizer que meus netos andarão. Eu espero que sim. Eu tive o privilégio, a gente pode sonhar errado, mas eu tive o privilégio de ir ao Japão. Não sei se vocês estiverem em Não, eu não tive essa ninguém daqui? Não. Gente, porque assim, a gente não... Não tá no sonho de ninguém ir ao Japão. É uma coisa assim que fica fora, né? Pinta. Por uma questão aí de confluência de ideias e tal, conseguimos ir até ali. E eu amei a solução. As soluções do Japão. Claro que é um outro contexto, né? Mas todo deslocamento é excelente. Tu estimula o deslocamento coletivo, são 3 sistemas de Sem metrô. carros? Não tem carro, as ruas são assim... E os guardas com as luvas brancas empurrando para a entrada. Nós, para termos isso, só nos mudando para o Japão, né, Sofia? Não, eu acho que nós temos que projetar. Não dá pra gente viver o presente no país sem projetar Sofia, o futuro, eu queria aproveitar a tua presença e te perguntar uma coisa que todo o comércio pergunta, todas as pessoas que viajam perguntam, por que o nosso Cais do Porto não sai? Vai sair ano que vem, não sai. Seria o nosso Porto Madeiro de Buenos Aires, seria a nossa saída turística Lisboa é de maravilhoso. Porto Alegre. Eu acho que Porto Alegre precisaria do Cais. O Cais, que é assim, o Cais, veja bem, quem enxerga o Cais como uma oportunidade de negócios, de atrair para um shopping, enfim, criar uma sustentabilidade mais comercial, teve a oportunidade. Desde o final do governo Ieda, o governo Tarso, meu governo, contra a minha vontade, viabilizou, resolveu o tema Contac, enfim. E o problema não é dos ditos ecochatos nem nada. É das empresas que, inclusive a empresa captadora, nós temos notícia de que ela em outras situações de captação, ela é investigada por Ministério Público, ela tem problema de idoneidade, ela tem problema de credibilidade. E ela não consegue captar. E ela está atrasada há alguns anos no que ela prometeu de levantar de milhões, enfim. Então, ali é um problema bem específico, né, que tem outros problemas muito sérios, assim, que é a discordância do movimento organizado, pelo menos, da cidade, né? E da gente entender que a cidade é muito conflagrada para aquela ponta e pensar um shopping, pensar 3.000 vagas de estacionamento, sabe? Não investir na cidade antiga, na nossa cidade histórica, porque shopping dá para fazer em vários prédios que estão desocupados ou velhos no próprio centro. Mas é a parte que a gente tem mais de bonito da beleza, cidade, né? E que não é nem um pouco explorada, né? E o nosso centro parte histórico eu acho um fracasso, porque não tem um guarda na rua, é inseguro de noite. Mas a gente tem o pôr do sol, um dos mais lindos, né? A gente não O consegue calçamento explorar o que a gente da Rua tem da de Praia é bom. horrível, aquele Porque calçamento. o hóspede de Porto Alegre, Sofia, ele vai direto dos hotéis para o Moinhos de Vento, Parcão, Par de Chagas, Ou pra Gramado, ou direto. para Gramado, ou Cidade Baixa, que tem uma vida noturna, ele não fica no centro. O centro não decola, e seria um fator de decolação do centro. Eu acho que tem equívocos. Eu não sei se decola, se a gente continuar com aquela barreira, vamos dizer assim, de trânsito, o paraíso ali dentro e a cidade
perigosa, né? O centro, o nosso mercado e tal. A nossa ideia era uma integração. Inclusive, quando os espanhóis concorreram, eles venderam uma ideia da integração das praças, da Brigadeiro, o rebaixamento da Edivaldo, da João Goulart. Aquilo nós vimos desenhos e eu posso trazer para vocês. Foi apresentado na licitação. E aí, no processo de licenciamento, que é um processo que já está eivado de irregularidades na nossa avaliação, porque a legislação que nós votamos, ela dava validade aos índices construtivos ali, para investir ali até 2012. Não tem licenciamento, não tem início de obra, portanto, não tem mais validade. E, mesmo assim, a Prefeitura agora, vamos dizer, no início do licenciamento, do estudo de impacto ambiental, concordou em alterar essa contrapartida. Então, aí cria um fosso maior ainda, que seria o paraíso, supostamente, que há controvérsia sobre ele deste lado, e a cidade histórica, né, com a nossa igreja ali, com que deveria ser, essa sim, revitalizada. Eu acho que a gente não vem acertando, né? Faz tempo com o centro da cidade. Eu não vou responsabilizar um governo. Mas, por exemplo, cidade revitalizada é a cidade onde moram, né? Os centros, se a gente esvazia de moradia, nós precisamos retomar os prédios abandonados para moradia, né? Eu acho que esse o nosso centro é muito perigoso. O Marne, que é um frequentador do centro, sabe disso. Ainda ontem eu falava no problema do calçamento da Rua da Praia, que ele é todo em função dos caminhões que passam. Eu não entendo por que passa caminhão na Rua da Praia. Vocês observaram a Rua da Praia no final da tarde? Porque agora colocaram os containers, então acabou a Rua da Praia. Cheiro. Ela é um depósito de lixo no meio da Rua da Praia. Terminaram com a Rua porque ali, além do que, a gente cria uma política pública que não responde minimamente a uma estética. Então, e aí? E a questão da segurança, não sei se vocês vão concordar comigo. Se nós perdemos para a segurança no centro... E o resto? O que resta para a periferia, né? Então a gente acha, nós inclusive pedimos audiência pública, vai sair na Câmara de Vereadores. Nós já tivemos momentos bem melhores no centro. Parceria SMIC, Brigada Militar. Todas as instituições estão no centro. Não, tá bem, mas piorou muito, Magda. Eu concordo contigo, mas piorou, tá largado. O centro tá... a própria Brigada, quando a gente estava discutindo o cercamento da Redenção, lembra a polêmica no ano passado? Não. Aí o 11 BPM trouxe dados. Eu sou a favor. O lugar mais... Podemos discutir isso, mas o lugar mais inseguro não é a Redenção, é o centro. É onde tem o corpo mais. Por causa da corrência de pessoas. Então, se nós sabermos, nós temos identificação, nós temos como construir políticas. Eu acho, Sofia, que hoje em dia qualquer lugar é perigoso. Com certeza. Qualquer lugar em Porto Alegre é perigoso. Moinhos de Vento é perigoso, verdade. Bairro Auxiliador é perigoso, o centro da cidade é perigoso. Não tem mais, não tem mais hora, nacional, não tem mais lugar, não tem mais nada. Lucas. Tudo é perigoso. Bom, mudando de assunto, eu preciso mudar de assunto porque os nossos telespectadores estão querendo que a gente fale sobre o relatório, tá? Na verdade, sobre o relator que viu indícios de crime e deu um parecer favorável ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, hoje, tá? No relatório que opinou pelo acolhimento da denúncia de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados, o deputado Jovair Arantes, do PTB, afirmou que há indícios mínimos de que a presidente da República, Dilma Rousseff, praticou atos que podem ser enquadrados em crimes de responsabilidade. Ele citou a abertura de créditos suplementares por decreto presidencial sem autorização do Congresso Nacional e contratação ilegal de operações de crédito. Esta notícia, assim como tantas outras, como sempre que nós tratamos aqui e que você sabe que pode ter acesso, elas estão no portal osul.com.br. É um portal que você sabe que para ter acesso a ele basta você baixar o aplicativo de acordo com a sua plataforma, aquela que você usa. Assim como tem também a notícia de que Eduardo Cunha começa a instaurar um processo de impeachment de Temer. E é óbvio que este é o assunto que está pautando maior parte dos noticiários, é o assunto que está pautando a maior parte dos questionamentos dos nossos telespectadores através dos seus e-mails. Nós temos discutido isso aqui e nós queremos ouvir também a opinião da nossa convidada, Sofia Cavedon. Olha só, esse tema é um tema que é um furacão. É um furacão. Nós estamos dentro, né? E não tem como não se tratar sobre esse assunto, porque é o assunto que está no momento. É dos destinos do nosso país também. Exatamente. Bom, sobre o relatório bem especificamente. Por favor. Né? Eu acho que, primeiro,
o debate, se ele ficar, de fato, restrito ao objeto do impeachment, né, que são as chamadas pedaladas, ele tende a não ser aprovado, né, o impeachment. Se ele ficasse. Se ele não estivesse no centro das paixões, não estivesse no centro do que nós consideramos golpe, um acordo da oposição com parte importante do PMDB, para encerrar esse ciclo. Acho que tem vários elementos, mas eu queria então tratar agora, pelo menos objetivamente, das pedaladas. Nós temos já um debate jurídico muito grande sobre o tema das pedaladas. As pedaladas eram legais, não é crime no sentido de crime, ninguém roubou dinheiro, ninguém retirou. Elas têm outro tipo de previsão de, vamos dizer, de penalização que não é impeachment, né? A penalização legal. Acho que assim, tem um elemento Temer também, porque tu leste a notícia junto, né? Então, porque o Cunha, ele só está, na verdade, dando início por decisão do Supremo Tribunal Federal. Exatamente, não é outro questionamento. Ele não ia abrir e ele respondeu não para pedidos de impeachment do Temer. Então, se ele acredita e encaminhou o tema das pedaladas, ele tinha que encaminhar o Temer junto. O Temer assinou vários decretos, ele é o vice-presidente. Ele era o vice-presidente. Então, assim, vários elementos que mostram que, na verdade, é uma decisão política, né? Vamos ver depois se será de uma maioria, ainda isso é uma construção, mas acho que o país ele tem uma reação democrática importante, muito diferente do período Collor, que tinham elementos factuais, de crime, objetivos. Enfim, o Brasil passa por um momento de passar limpo, né? Estamos todos assustados porque não tínhamos dimensão, acho que é a primeira vez que temos dimensão do que é o estrago da relação promíscua entre público e privado, né? Acho que todos nós, assim, parece que estão tirando uma cortina dos nossos olhos, né? Nos últimos anos, muito recentemente. Isso não é gratuito, acho que a gente tem que se dar conta que não é gratuito, né? Quando compara os governos FHC, o período Lula-Dilma, a gente tem, para a Polícia Federal, 40 operações desta monta, de várias prisões, mas na época do FHC tem quase 3 mil, na época do Lula-Dilma. Então, é uma Polícia Federal mais equipada, mais presente, mais atuante. Alguém vai dizer, não, agora tem mais corrupção. Eu não acredito nisso. Nós não temos como verificar isso. O que nós temos é que nós temos pela primeira vez... Quantificar de um período para outro. Tem diferença da atuação, né? Do Ministério Público, o Procurador-Geral da República é o primeiro da lista há horas, então ele tem uma autonomia importante em relação ao presidente, tem elementos novos, né? E tem corruptores, então essa coisa das empresas, dos empresários, quem imaginaria, né? Que os grandes caras do PIB brasileiro estariam em prisão preventiva há meses, né? Sob que nós já estamos achando, e muitos juristas, que é uma produção de prova, não nas bases da tortura que era na época da ditadura, né? A tortura física e tu tinha que confessar e estava aí então o teu crime organizado. Mas tu é um empresário, tá meses lá, tu tem notícia que a tua família está sendo indiciada, aí tu vai produzindo as delações premiadas. Tem um fenômeno novo, as delações premiadas, controverso, porque, vamos dizer, são os culpados, saiu a delação, já sai, olha aqui, ó, pronto, quem apareceu na delação já é culpado. Então, assim, se por um lado a gente tem que celebrar, e insistir que continue, né, a autonomia das instituições, por outro lado, nós temos que ver em que medida nós estamos talvez jogando fora isso daqui a pouquinho. Não vale, porque acabou com o Brasil não funciona mais, as empresas que são do circuito da Petrobras não podem mais continuar as obras, não tem mais o nosso submarino, não dá para continuar. Então, as empresas prejudicadas, emprego prejudicado, desenvolvimento prejudicado. Então, acho que a gente tem um momento grave e que nos exige muito, eu brincava com o Chicão aqui, a gente sair do ódio, da raiva, da falta de diálogo, de escuta e principalmente de regularidade democrática, porque senão nós podemos perder. A gente precisa amadurecer enquanto sociedade, né? Começar a pensar mais e tomar as rédeas do nosso país. Faz tempo que a gente largou. Quantas e quantas gerações pensando assim, não gosto de política, não vou discutir política, não quero saber disso, que coisa mais chata. Eu acho que a gente está pagando esse preço agora. Maria vai com as outras. Mas agora eu acho que a gente tem bem esse momento, me parece um divisor de águas, eu não concordo, eu acho que não é golpe, que está na Constituição, já dei a minha opinião aqui diversas vezes. Por um outro lado, pedalada sim,
por mais que 18 governadores também tenham feito da mesma forma, a gente não pode justificar um erro em cima de um outro erro. A gente sabe também que o impeachment é político também e que, além de político, tem as suas regras e tem dentro da Constituição as regras da responsabilidade e foram enquadradas, e segundo o relatório, mas é bom que a gente deixe bem claro aqui que é um relatório de admissibilidade, né, que essa comissão vai votar na segunda-feira se realmente aceita ou não para dar continuidade e depois, provavelmente, depois do dia 15, ir a plenário na Câmara e depois para o Senado, se realmente continuar esse pedido de impeachment. Discordo também, vereadora, no sentido da Petrobras, porque eu acho que a gente tem bem uma visão assim de uma empresa que tinha um alto potencial, um potencial enorme para continuar crescendo mesmo diante da crise, e acho que muita coisa foi feita dentro da Petrobras, um saque atrás do outro dentro da Petrobras. Hoje a gente vê a Petrobras frágil, a gente vê uma empresa que poderia ser uma das maiores empresas do mundo com... Vendendo os ativos? Vendendo os ativos, quer dizer, a gente pega o caso que também está lá relatado na questão do impeachment, né? Que até não foi colocado no relatório, mas que pode ser discutido no Senado. Pasadena. Como a presidente, hoje presidente da República, presidente do Conselho da Petrobras, autoriza a compra de Pasadena? A questão do pré-sal, o tão dito maravilhoso pré-sal que salvaria o nosso país, várias refinarias, isso e aquilo foram feitas, e cadê o pré-sal? Quer dizer, tem não, mas aí é onde, vereadora, não. Sabe quanto... cadê o resultado do pré-sal? Porque a gente sabe que todo o dinheiro que foi investido no pré-sal, ele não foi investido só no pré-sal. O pré-sal hoje é inviável. Ele chegou no pré-sal, mas ele encheu o bolso de muita gente. Não, mas chegou no bolso de muita gente. Ele é inviável porque o petróleo caiu muito. Sim, era $100, agora está 36. A pressão é muito cara. Mas sabe o que custo-benefício afirma? Muito ruim. Sabe o que afirma o Guilherme Estrela, que era diretor... Eu assisti uma palestra com ele e quero ver se a gente traz aqui para o Rio Grande do Sul. Que nós estamos extraindo o petróleo do pré-sal a $8. E isso que você estava falando é correto. Nós temos uma pressão para baixo no preço, que era de $100 para 36 pelos países árabes, pela geopolítica, que está para quebrar a Venezuela. É uma disputa com Rússia, com Venezuela, né? A partir da ação dos Estados Unidos. Só que, assim, os dados que nós temos... Carla, né? Sim, Carla é a colega, a irmã, né, do Kevin. Exatamente, teu colega. Então, Carla, é de que nós temos autonomia de produção de petróleo para todo o século XXI com as jazidas do pré-sal. E nós já estamos produzindo 1.500.000 barris de petróleo dia. O que está acontecendo? A Petrobras fez sim uma dívida muito grande, porque ela fez um investimento de retirada de petróleo do fundo do mar, das camadas abaixo do sal, portanto é o pré-sal do sal. Nós fomos a primeira empresa a produzir tecnologia para retirar petróleo desse lugar. Assim, temos uma capacidade de pesquisa maravilhosa. E um dos elementos que é defendido por quem é sério, claro que o que aconteceu, depois a gente trata da questão da Lava Jato, né? É que o Brasil, inclusive, financia a dívida da Petrobras. Né? Que essas questões vamos dizer assim, do investimento do Brasil fora, ele é muito insignificante. Ou seja, a situação Pasadena e tal. A grande riqueza está aqui. E as grandes petrolíferas do mundo, elas estão de olho, elas estão quebradas, estão em situações piores que nós, em função da baixa do valor do petróleo mundial. Então, é, de fato, um grande tesouro. E este grande tesouro, ele é um desencadeador da crise. É porque, veja, não é à toa que há 2, 3 semanas atrás nós tivemos mudança no regime de partilha. O regime de partilha que foi votado e depois nós votamos que esses royalties do petróleo, do Fundo Social, vão para a educação e para a saúde. Então, isso foi votado, eu vou tentar lembrar vocês, logo depois das caminhadas de 2013, aquelas monstras caminhadas que aconteceram no Brasil, e que o Congresso já fazia mais de 6 meses que o regime de partilha estava no Congresso e não era votado. Então, um regime de partilha, ele saía da concessão e garantia que a Petrobras fosse toda ela responsável pela produção, né? A afirmação desse diretor é de que nós só descobrimos essa tecnologia, desenvolvemos essa tecnologia porque nós exploramos. Porque nós estamos com a universidade lá colocando a sonda,
estudando como fazer a proteção desses campos, como manter a regularidade. Então, assim, é uma riqueza que ninguém tem. Nós nos tornamos, assim, um dos maiores produtores do mundo e isso, de fato, nós precisamos passar por essa crise, nós precisamos liberar a Petrobras dessa crise política. Isso é muito necessário, mas é uma riqueza que garante soberania energética ao Brasil para o século XXI inteiro. A senhora estava falando aí, eu estava prestando atenção na conversa da senhora, no que a senhora estava falando, desculpe, sobre quanto custa extrair lá do pré-sal o barril de petróleo. Então ele custa exatamente o mesmo preço da Arábia Saudita. Entre 6 e 8 dólares, seria isso? A afirmação do Guilherme Estrela tem isso. Eu sabia o contrário, que custava mais de 40 e poucos dólares. Eu também. Mas o pré-sal agora, pelo desempenho das... E vamos, se vocês... Não, é uma notícia maravilhosa. Ela é eu acredito na sua palavra. Agora, mas é um surrealismo. Eu também acho. O petróleo vai lá para baixo. Não tem como. Como é que vai ser mais barato que o que está a 1 metro abaixo? Não existe. Eu queria um petróleo xisto, que tira da pedra. Não tem como. É da qualidade do... Aliás, tem derivativos dele. Deixa eu contar para vocês. Olha, recente palestra que eu assisti em Natal, terça-feira passada. Eu entendo a euforia. Dele. Não é uma euforia. Assim, é bom, isso é maravilhoso. O gás vai nos dar autonomia em gás e fertilizantes. O Brasil é importador de fertilizantes. E a potência que tem o resíduo da coleta do pré-sal para fertilizantes é poderosa para o Brasil. Sim, ele vinha trazendo outros elementos. Claro que além do desenvolvimento da tecnologia que serve para submarinos, assim, a soberania tecnológica, que a gente ficou muito tempo só, né, como vendedor de produtos básicos, enfim. Então, de commodities, exatamente. Então, assim, é isso que a gente fala, assim, que a gente tem que tentar desapaixonar e tentar preservar o que a gente tem de valores, né? Bem, não importa, é o partido, a gente não faz a defesa, porque o nosso partido, meu partido, tem muitos problemas, tem implicações em corrupção. A senhora sabe que eu ouvi um discurso do Getúlio Vargas no dia que ele inaugurou a Petrobras, em 1953. Eu tenho essa gravação na minha casa. E ele lendo tudo, né? Aquela voz pausada dele, brasileiros, aquela coisa toda que ele falava, né? 1953. E uma entrevista dada à revista O Cruzeiro, nessa entrevista ele falou sobre o que os países que vendiam petróleo naquela época fizeram para esmagar a Petrobras. A Petrobras foi uma luta árdua do senhor Getúlio Dornelles Vargas. A criação da Petrobras, a assinatura do contrato, a assinatura da determinação presidencial da criação da Petrobras, da empresa naquela oportunidade, em 1953, foi um ato de muita coragem. Vieram muitos geólogos dos Estados Unidos e fizeram prospecção por todo o Brasil. Não acharam uma gota de petróleo. Sabia disso? Exato. Não acharam. Não tem petróleo no Brasil. Não tem petróleo no Brasil. Aí o Getúlio dizia, mas tem petróleo. Como é que não vai ter petróleo no país continental? É verdade. A pesquisa dos técnicos da Petrobras. E hoje, esse governo liquidou com a Petrobras. Terminou com ela, moralmente, e as ações. Cara, nós fizemos até um estudo aqui um dia no programa, o Vitorino firmou, as ações da Petrobras nunca foram tão baixas, desmoralizada a empresa. Graças ao governo Dilma. Na baixa, uma especulação, mas não um movimento mas estamos comprando na baixa, escreve o que está dizendo. Nunca houve tanta corrupção que nem a Petrobras agora. Estão comprando na baixa. Porque não se entende quando fala. Na crise, quem tem dinheiro se dá bem. Tu disseste isso, né? Estão comprando na baixa. Mas por que está em baixa? Vale muito. Mas por que está em baixa? Mas é que também tem um bombardeio midiático, nós temos que reconhecer. Ninguém deixa de reconhecer que nós, na nossa gestão, não ter percebido antes, não ter desvelado antes. Mas agora, vamos lembrar, gente, e fazer a meia-culpa geral e restrita. Financiamento empresarial de campanhas, que recém o ano passado se tornou ilegal, certo? Certo. Recém o ano passado. Nós levamos anos do discurso tomarmos alguma atitude, nós, é o Congresso Nacional, por mais que tivesse projeto lá. Aliás, o Supremo Tribunal Federal, a OAB e a CNBB entraram com ação de inconstitucionalidade. Vocês lembram que o Gilmar Mendes ficou com vistas 2 anos e deixou passar a eleição para deputado, senador, e ali está financiamento empresarial de campanha, então não é de hoje, foi aumentando, assim, se a gente pegar valores, eles ficaram enormes na última campanha, eles têm um crescimento exponencial.
E a gente vê a lista, olha a lista que saiu do Odebrecht. Sim. Todos os partidos. Então, assim, a nossa responsabilidade, sim, nós somos governo, certo? Certo. Agora, ela tem uma responsabilidade coletiva importante. O ano passado, na mini-reforma, o Cunha coordenou e legalizou. Houve o veto da Dilma e houve a derrubada do veto. É porque acaba que a gente, no cotidiano, deixa isso passar. Desculpe, não houve derrubada do veto. Manutenção do veto, que ainda tinha uma correlação política que foi possível manter o veto. E nós hoje não temos mais financiamento empresarial. E nós não podemos mais voltar a isso. Nós temos que ir para campanhas modestas. Então nós vamos fazer o que a partir de agora? Então, nós já botamos toda a história, agora nós vamos fazer o que agora, então? Porque eu estou preocupada com agora e daqui para frente. Nós nos encontramos em que situação agora? Nós temos que trocar de técnico. O time não está jogando, a Dilma tem que sair, entrar um novo técnico. Tu não acha que o primeiro técnico tem que sair é o Cunha? Não. Eu acho que tem que sair também. Sai Cunha, sai todo mundo. Porque a Dilma não tem que sair. Dilma tem que sair. A mulher que chama para primeiro-ministro, o presidente, é um cúmulo para sair de um fórum de justiça. E defender isso, Sofia, com todo respeito, é defender terreno na Lua, que você nunca vai ter. A escritura nunca vai. Eu acho que o PT tem uma grande jogada demais. Ele defende o indefensável. Foi, né? Foi um risco político. Porém, contudo, num país. É uma cobrança do partido para proteger o Lula. O PT tem liderança. O PT tem liderança, o Lula. Mas não dá, né? Mas tem liderança. É real. Isso não se nega. Ele tem uma capacidade política que a Dilma é muito mais técnica. Essa crise só está aí desse tamanho porque a Dilma é técnica. Pois é. E até não sei se é por vamos dizer assim, virtuosidade. Por não fazer acordos. Pô, não dá para comparar o Collor com esse esquema. O Collor foi uma elba. O Lula não sabia que tinha um sítio em Atibaia. Mas eu não sei. Tem até um samba, eu não sabia. Eu não sabia. É uma coisa ridícula isso aí. Isso é uma coisa ridícula. Eu acho e pior, é uma cara de pau defender isso aí. Mas eu não quero falar do fato. Eu não estou defendendo isso. Não, eu estou dizendo, quando a mídia defende... responder na mesma medida que os outros respondem. Sim, mas então... Não numa medida, Não, mas então porque a presidente não poderia ter chamado... Tu acabaste de falar nas empresas aqui mas do cais do Porto. Não, mas ele está sendo investigado. Existe muita prova. Não é uma prova. Realmente não existe um documento dizendo o sítio de Atibaia é do Lula. Mas a gente sabe que existem laranjas. E existem outras tantas provas que podem levar a esse fundamento de que mas ele é o Cunha tem contas no exterior. Mas assim, um erro não justifica o outro. Mas ele é presidente da Câmara. Mas um erro não justifica o outro, Sofia. É isso que não dá pra justificar. Como é que faz o Eduardo Cunha é ruim, que o Cunha tá querendo tirar. O presidente Lula tem que ser ministro do Brasil. É uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha. E assim, é uma vergonha. A presidente... Eu acho que vergonha é carregar... vamos dizer assim, uma prisão, uma... coercitiva, né? Condução coercitiva a um ex-presidente. Não se diz que é vergonha. Agora, se diz que é vergonha ele ser ministro. Não, mas eu acho que sim. Acho que tem uma jogada de risco. Cidadão porque o ódio pra cima do Lula, inclusive de preconceito de classe, é muito grande e a Dilma puxa ele pra cá. Agora, o Lula tá no outro nível. A classe elite. O filho dele anda com um grupo Mas o filho do Serra daí por não, porque ela tá entre a lista das mais ricas do país. Mas ninguém comenta isso, não tem problema. Não, mas agora o PT usa comparativo. Porque a mulher aqui, ela não era fiel, mas a tua também não era. Não. Então, fidelidade virou o quê? Mas por que isso tem que ser normal, não pode ser virtuoso. Mas, Sofia, porque vocês vieram de um discurso de oposição, enquanto vocês eram oposição... 50 pedidos de impeachment. 50 pedidos de impeachment e não era golpe. Não era golpe, agora é golpe. Com o discurso de acabar com a corrupção. Posso fazer uma digressão? Mas foram todos engavetados, vamos combinar, né? Mas tudo bem. Eles não chegaram a significar nada. Então, porque vocês chamariam de... Eu queria fazer uma digressão. Mas ninguém dizia que era golpe. Enfim, era um pedido de impeachment. Era um pedido, entendeu? Então, aí entra o PT num discurso de que vamos mudar o Brasil, de que o Brasil precisa de uma limpeza geral, vamos acabar com a corrupção, porque a gente não aceita isso, pelos trabalhadores, por isso, por aquilo, um monte de gente comprou esse discurso. E esse discurso, ele foi por água abaixo. Esse discurso acabou.
Mas ele Esse discurso não existe mais. Corruptores e corruptos, nós estamos reconhecendo Exatamente, mas então, aí eu quero te dizer o seguinte, a gente não defende aqui nessa bancada nenhum tipo de corrupto, a gente não defende Cunha, a gente não defende o Renan Calheiros, que aliás hoje em dia tá amigo do Lula, que 9 vezes esse cara investigado e citado, entendeu? Esse Renan Calheiros é ciclotímico. Isso que a gente não consegue entender. Isso poderá ser usado contra você. Não, mas sempre assim. Ciclotímico é a pessoa que muda de pensamento toda hora. Então vamos fazer o seguinte, vamos tomar água. Talvez seja mais, vamos dizer assim, coerente, porque o PMDB, a trajetória dele, eu tenho o Fogaça disse, nossa, o Fogaça chegou e disse que isso é, vamos dizer assim, um tiro no pé do PMDB. Deixa o seu presidente, o seu presidente do partido como vice-presidente desembarca no momento desse. Desembarca com um projeto de ponte para o futuro, e aí você vai ler, não é uma crítica ao atual modelo que está ali, é a radicalização do atual modelo, né? É mais privatização, é desindexação salarial. Então o discurso, assim, eu tenho pena dos pobres, de quem não está sem emprego, mas a proposta que ele lança como alternativa ao Brasil e desembarca do governo. E os seus ministros ficam, vários querem ficar. Aí o Renan, desculpem, o vice... o Temer, ele sai da presidência, porque senão ficaria muito difícil para ele coordenar a comissão. Aí coloca o Romero Jucá, que tem um monte de processos lá no estado dele. Lá. Vamos fazer o seguinte, pausa para a água, faça a sua digressão. Não, vocês sabem que eu sou... A água só olha... Como é que é? Misery. Aqui não tem champanhe, não tem champanhe. Aqui é misery. Também. Abafa o caso, tem aqui o abafa o caso também. Não abafa o caso. Nós somos estilo Lulinha na época que ele estava no zoológico. E não Lulinha elite. O Lula hoje é uma elite, longe do Brasil. Olha, eu disse que nós vamos... Agora, talvez não tenha ainda pensamento dele. Gulfstream, o jato dele não tem no Rio Grande do Sul, sabia? Eu acabei de falar que era pausa para uma água, enquanto o nosso Lorde ia fazer uma digressão. Vamos lá. Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito das duas grandes guerras, principalmente a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, que matou 60 milhões de pessoas, deixou um rastro de ódio no mundo e digamos assim, um momento de grande reflexão para todos nós, seres humanos. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, o conceito de família cresce. Em 1944, o presidente Franklin Delano Roosevelt estabelece, e eu tomei nota aqui, ele estabelece um fundo, né, com 4 liberdades essenciais. Tá? Um mundo baseado em 4 liberdades essenciais. Eu tenho aqui as 4 liberdades. Primeiro, que nós temos aqui no Brasil, liberdade de expressão, isso em 1944. Segundo, liberdade para adorar a Deus à sua própria maneira, também temos no Brasil. E isso o presidente Franklin Delano Roosevelt. Quarto, viver sem passar necessidade. Terceiro. E quarto, e a liberdade de viver sem medo. Este aqui que eu acho que é o parágrafo mais importante que ele disse em 1944. Claro que aqui ele se referia à Segunda Guerra Mundial, a todos os horrores da Segunda Guerra Mundial. Mas eu fiquei pensando, lendo alguma coisa, eu tenho dezenas, digamos, centenas de livros a respeito da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, como em 1944 ele já pensava aquilo que nós estamos passando hoje, exatamente aqui no Brasil, na sociedade brasileira, nós moradores de Porto Alegre, porque todo mundo tem fobia, todo mundo tem medo de andar nas ruas de Porto Alegre. Estou certo ou estou errado no que eu estou comentando? Nós não temos policiamento, nós não temos uma regra básica. O Chicão falou, a vereadora, a senhora Sofia também falou. O centro de Porto Alegre, se no centro de Porto Alegre não tem policiamento, como é que nós vamos ter policiamento nos bairros de Porto Alegre? Como é que uma pessoa vai sentar numa praça com um cachorrinho? Segurança nossa aqui no Rio Grande do Sul. Então eu me referi a isto de 1944, que plenamente se aplica ao momento que nós estamos vivendo hoje no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul. E se tu acha isso ruim, eu vou te ler vou te ler, é muito bom o português, faltou, não veio nesse momento. Brigada Militar desativa a unidade na Redenção em Porto Alegre. É verdade. Está, como sempre, no portal O Sul.
Foi fechado o posto da Brigada Militar, localizado nas proximidades do Parque da Redenção, no bairro Bonfim, em Porto Alegre. Associações de moradores farão manifestação com um abraço ao prédio onde ficava a unidade. 5 PMs que atuavam no local farão parte do policiamento ostensivo. É o famoso, conhecido cobertor curto. Por isso que aquilo que o Vitorino falou ontem é uma verdade. Já está se manifestando um impeachment do Sartori no Rio Grande do Sul. Porque nós nunca vivemos uma crise tão grande financeira é que, assim, essa palavra e segurança está muito desgastada e está usada à toa, porque também não é isso, entendeu? Eu não sei se a solução é impeachment, só que tem elementos muito objetivos sobre esse tema da segurança. O Sartori, ele precisava ter nomeado os brigadianos que foram concursados. Com certeza. Não tem como. Não tem como. Não tem porquê. Sem eles e sem os 600 delegados. E ele reduziu, ele reduziu hora extra. Então, assim, como eu preciso compartilhar. Havia em Porto Alegre 4 áreas de... zonas de paz, territórios da paz. Aqui na Cruzeiro, onde a gente está assistindo aqui pertinho. Todo dia. Todos assassinados. A guerra que era um território da paz. Aqui tinham viaturas, tinha muita hora extra, tinha uma ação que apaziguava. E assim como lá na Lomba do Pinheiro, lá no Rubem Berta, Zona Norte, isso terminou. Então o governo, não tem como nós aceitarmos um governador fazer uma conta de chegada. E ponto, porque aí é a vida das pessoas, gente. Mas uma coisa, Sofia, é a vida eu e a Carla sempre pedimos aqui, né, Carla, já faz mais de 6 meses, a Guarda Nacional, por que o governador não pede a Guarda Nacional? Então, É um mistério. Mas a Guarda Nacional é 40 ou 50 homens. Não, 6 mil. Olha, eu estou sabendo. Guarda Nacional que... Mas se eu tivesse guarda para ele, eu acho que o número é menor, mas igual não é. Tem outros estados que também precisam. Mas tinha uma proposta. Eu acho que se tem uma proposta de segurança, um projeto de segurança, como tem no Rio de Janeiro, com seus problemas, porque a violência policial também mata muito, né? Em crianças e inocentes, enfim. Se ele tivesse um projeto, até acho que teria uma parceria. O Rio de Janeiro é um paraíso perto do Rio Grande do Sul. São Paulo e Rio de Janeiro, ninguém acredita. Estão reduzindo. É um paraíso pelo Rio Grande do Sul. Não, eles estão vindo tudo para cá. É uma barbada aqui. Eles estão vindo tudo para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul. E isso, assim, é de fato dramático. E ao lado disso... Vejam, porque eu fui para a Esquina Democrática esses dias e tinha as mulheres de brigadianos, porque ao lado disso os brigadianos estão com salário parcelado. 9 vezes. Tem um salário um pouquinho maior, está com parcelamento. Você sabe o que é isso? Assim, a depressão emocional, a baixa autoestima. Como é que faz? Já passam, os professores, isso é muito... Já não tem o equipamento suficiente, né? A propósito, foi depositado mais R$550. Não tem o salário no final do mês. Correm risco de vida a todo momento. Né? E aí vão defender e dele tributo. E aí ainda quando prendem, a justiça solta. É a jardelização da nossa política aqui. E de fato tem que ter, o governador tem que achar saídas, né? É gestor, é para isso, não? Tem que achar saídas, tem que enxugar em algum lugar. Agora a vida, ou ele protege. E o grande assunto hoje foi a queda na venda nos supermercados. A queda, caiu muito a venda, mas hoje eu estava vendo os números ali, não são números absurdamente grandes, mas as pessoas pararam de comprar muitos mantimentos porque o salário não alcança mais. E ainda com esse parcelamento, como é que a pessoa vai chegar no mercado? Não tem como comprar. O mercado não parcela. É verdade, não parcela. Você chegar ali e dizer, vem cá, dá para pagar? O camarada diz, para aí, não vai levar nada. Não vai levar nada. Para. Não tem e medo de supermercado, né? Tem arrastão. É uma insegurança tanta que as pessoas estão reduzindo o consumo, claro, porque elas não sabem o que vai acontecer. Então, minha mãe, que mora no interior, ela não foi buscar o 13º, né? Ela, ainda tinha alguma condição, ela é professora 20 horas aposentada. Sim. Então tem essa questão do 13º, que agora o Estado tem que pagar. Nós estamos numa situação muito grave. E aí não adianta a gente só ter compreensão, né? Acho que os governos, eles precisam tomar atitudes proativas. E a saúde financeira da prefeitura? Hoje eu ainda fiz a intervenção de liderança sobre essa pergunta cabe. Cabe porque ela é assim, ela tem uma dicotomia que não é aceitável. A gente recebeu uma revista, eu não trouxe ela, a Câmara recebeu, onde a Prefeitura de Equilíbrio Financeiro, ela fechou o ano passado com 200 milhões de superávit. Esse foi o anúncio. Aí chegou final de fevereiro, poderei parcelar salários.
Lembram? O prefeito falou isso. E depois estabeleceu um grupo de trabalho para redução de custos da prefeitura, enfim. Aí nós vamos olhar a situação da prefeitura. No início do ano passado, concedeu gratificações para fiscais da Fazenda. Fizemos uma guerra, porque era um valor muito grande. A repercussão financeira desse ano é 14 milhões para um grupo. Final do ano para os procuradores do município. Então, assim, gasta com os altos salários. E, ao mesmo tempo, o funcionalismo, ele parcelou a inflação, né? E, assim, a Prefeitura de Porto Alegre ainda hoje contava naquele caderno, ela tem 29 secretarias, entre secretarias e autarquias. O governo federal, que reduziu de 39 para 31, olha como está... Eu não estou dizendo que é mérito do governo federal, estou comparando uma cidade... Então, eles aumentaram, eles foram partilhando. Para a SMIC, que era Indústria e Comércio, virou Indústria, Comércio e Trabalho, 2. A Justiça e Segurança virou Justiça e Segurança. Criou a da Acessibilidade, que não era uma secretaria. Então, tem várias secretarias pequenas dos animais, como é que é? A SMURB, a de gestão, e aí só estrutura meio. Então, a Prefeitura não tomou as atitudes, porque ela tem uma boa saúde financeira. O que aconteceu esse superávit é porque ano passado ela pensava em investir os 900 milhões e investiu menos de 400, em função das obras paradas, das dificuldades com as obras. Estão todos assistindo, né? Então, o superávit foi conseguido em cima de um investimento não realizado e, infelizmente, o gasto permanente, o prefeito vem, na minha opinião, irresponsavelmente ampliando. Agora entrou um projeto de lei equalizando os salários dos adjuntos, entrou essa semana, aumentando o salário do secretário adjunto, porque está dispar com outros secretários adjuntos e tal. Então, assim, não há condições. Então, assim, a saúde é boa. Não, a condição da prefeitura diante do resto, ela é boa. Então, o prefeito, se ele enxugar algumas estruturas, sim, diminuir as CCs, que ele aumentou bastante, e se ele não der consequência a gratificações para altos salários, que é uma lógica elitista ruim. Nós, inclusive, a bancada do PT entrou, quero ajudar a já divulgar, porque não vai ser fácil passar, com o teto salarial. Vocês sabem que nós temos 400 funcionários entre município e Câmara, funcionários, com o salário acima do prefeito, acima de 18 mil. 400. Então, por que isso? Isso não tem necessidade, isso não faz sentido. A Constituição Federal, ela vem. Eu me lembro que agora, com a polêmica do parcelamento, foi dado aqui na presidência da Assembleia, né? Deu um reajuste. Então, até foi causada uma polêmica, quer dizer, não tem crise no Judiciário, não tem crise no Legislativo. E o Executivo, quer dizer, os funcionários da nossa segurança estão sempre sobra para o Executivo. Mal desse jeito. Então, nós queremos botar o teto, por exemplo, que a gente acha que isso aí vai ser saudável para uma prefeitura que tem condições. Assim, mas o teto não dá para sempre dar um jeitinho de aumentar o teto, fugir do teto, porque a gente sabe. Lá em Brasília tem o tal do teto, mas tem tanta gente que recebe mais do que o teto. Na verdade, o preceito constitucional não consegue ser aplicado. Eles entram na justiça e ganham. Boa noite a todos. É o que diz o nosso telespectador, aliás, muito participativo desse programa, Sérgio Cunha, que mora na Zona Sul. Se no Brasil os políticos que se apresentam como centro, outros centrados, compactuam que o impeachment não é a saída para mudar a situação do Brasil, pois a presidente não cometeu crime, pergunto, tem esse governo moral para continuar governando? E vou além. A nossa política que nada fiscaliza se vê com moral para levantar o Brasil, entre parênteses. Políticos, empresários, governo, tudo envolvido em corrupção. Se não mudar tudo que aí está, não acredito que vai resolver. Esse comodismo de tu faz, eu também faço, é apenas compactuar com a corrupção. Abraço, Sérgio Cunha, Zona Sul de Porto Alegre. Aqui no nosso WhatsApp, ele tem razão, ele tem toda a razão. Tem que concordar. A convidada, deixa eu só ler 3 no WhatsApp, eu não li nenhum ainda. A convidada defende coisas que discordo veementemente, mas é educada no debate, não deixa clima pesado. Isso é verdade. Daí ele complementa dizendo, deviam convidar mais integrantes da prefeitura para comentar sobre os assuntos da cidade de outras bancadas também. Lula, daí já é um outro WhatsApp, Lula é um líder, é uma liderança suja, esse é o Joaquim Dornelles. E aí tem mais um WhatsApp que diz que quem deu um tiro de misericórdia no Rio Grande do Sul foi o ex-governador Tarso Genro, o que também muita gente fala que daí chegou, o caixa estava zerado quando foi para o Sartori. Pois eu sempre vou dizer assim, que a questão dos economistas
e da Secretaria da Fazenda vai ser sempre um mistério para todos nós. Eu já fui secretária da Educação O doutor Nedson Kulau, que é advogado de Cruz Alta, também diz isso, que foi o Tarso Genro que fez isso. Pois eu acho que é muito cômodo olhar para trás e dizer, olha, o problema é como deixar. Deixou. Porque eu acho que a gente tinha muitas dificuldades, ninguém vivia, ninguém nadava. O governo, aliás, lembram da Ieda, gente? Não é possível. Eu quero lembrar do período Ieda. O que ela teve que fazer? Ela me lembra que foi muito alardeado para fazer o déficit zero. Então, em saúde, botou 3%, era 4% para saúde, educação baixou. Porque era insustentável o governo. Então, assim, não existia flores antes e agora só espinhos. Acho que as pessoas também têm que procurar lembrar como era antes do Tarso. O Tarso não fez o alarde, eu acho que às vezes a gente, de dizer, olha, recebi um Estado quebrado. E teve uma capacidade, aí, o que eu ia falar na história da Fazenda, né? A gente criticou no primeiro ano do Sartori, não é solução, mas nós não aceitamos que parcele salário e não pegue os depósitos judiciais. Então, são escolhas, tem muitas escolhas possíveis de se fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo, a Prefeitura ano passado, ela fez 2 movimentos, ela vendeu a folha de novo para a Caixa e levantou 200 milhões. A Caixa Federal, folha de pagamento dos funcionários, ela renovou. Ela teve uma outra forma que daqui a pouco vou me lembrar, onde ela levantou mais recursos. Enfim, tem muito o que fazer. Mas, de fato, esse ano é um pouco diverso do último ano do Tarso, assim como foi no Brasil. Mas sabe, cara, eu vou atropelar aqui. Eu acho que a Sofia tem uma meia-verdade. O Tarso deixou rapado o Estado, quebrou o Estado, tudo bem. Mas o Sartori não pode dizer o resto da vida que ele pegou um Estado quebrado, porque não pode ser desculpa. Então ele não seria governador, ele tem que corrigir. Exatamente. E querer, gerenciar o nosso Estado. Agora, por que ele não faz algumas coisas do Banrisul, já que não pode privatizar, então fica leiloando a folha do Banrisul, fazer outras privatizações, tirar dinheiro na vida disso. se consegue sem projeto e disciplina. E não tem projeto nenhum. Projeto e disciplina. Deixa eu fazer uma coisa boa no programa agora. Lembra que ele dizia, não tenho projeto? Só vou me cercar de bons técnicos. Na campanha eu insisto, eu faço. Daí o barco começa a andar e daí tu vai. Ele não ganhou a eleição. Perderam a eleição. E aí, não tinha quem votar, votaram nele. Eu acho que o povo gaúcho tem que refletir com menos raiva. Também isso. Aí caiu no colo dele. Caiu no colo, não sabia o que fazer. E agora, o que eu faço? O que eu vou fazer agora? O filho não é meu. E agora tem que abraçar. Agora tem que abraçar essa bronca. Olha aqui, eu não sei se é Bernardo o nome do telespectador, mas porque o e-mail dele é Bernardi Claudio Agme. Tu já me desacatou, tu já me chamou de bunda mole, tu já disse horrores pra mim. Não manda mais e-mail nos xingando, sabe? Não gostou, tu já me disse horrores, tu já me desacatou, então não manda mais e-mail, para de escrever, por favor. Eu quero falar coisa boa para quem está no WhatsApp, que é o voucher de... Hoje é quarta, né? O voucher de R$70. O voucher de R$70 para Devassa. Tá? Devassa. É assim, ó, como a gente é super legal, apesar de ser bunda mole, a gente é super legal, super querida. Coxinha, essas coisas. A gente é coxinha, a gente é bunda mole, a gente é um monte de coisa. Mas a gente é super querido. Então, aqui junto com a mini cervejaria Devassa, que fica no Shopping Praia de Belas, ali no 2º piso, a gente dá um mimo para os nossos telespectadores, segundas, quartas e sextas. Uma vez para os telespectadores que são do e-mail, outras porque usa o WhatsApp, que é o 9977-7001. Hoje é o dia de dar um mimo para quem usa o WhatsApp, 9977-7001. O Marne vai dizer uma frase agora super bacana. Não, mas será? Então tu tem que dizer uma frase onde tenha a palavra devassa. Não complica muito. Assim, não dá pra mim, porque nós temos uma crítica feminista sobre o uso da palavra devassa. Então tá, mas é que eu não uso hoje. Exatamente. A Carla vai falar. A Carla, então.
uma devassa. Atenção, viu? Claro, Eu não acho que a gente sabia. pode ser vadia. Olha, Tu viu ela falando? Ela disse que a gente pode ser vadia e tudo. A gente pode ser vadia, puta e tudo. Menos produto para ser consumido. Essa é a questão. Mas tudo isso que tu disse é consumido. Mari Barcelos, aprenda. Quando a mediadora pedir uma coisa, não conteste. Não conteste, tá? Quando a mediadora pedir uma coisa, não conteste. Diga a frase, Carla. A frase é: com ou sem com ou sem crise, a devassa resolve a minha vida. Com ou sem crise, a devassa resolve a minha vida. Muito bem, valendo a partir de agora, 9977-7001. O Mari Barcelos não deu os aniversários do dia Não, mas de eu hoje. quero fazer minha digressão e elogiar a Sofia Cafedão, que ela disse como é que é o perfil da mulher, como é que eu vejo também. Eu não vou repetir. Como é o que ela é? disse. Repete, porque todo mundo falou repete. Dizendo que nós podemos ser santas, putas, devassas, nós só não E somos vadias, produto. gostei do vadia. E vadias. Nós só não somos produto de consumo. Nós não. Mas eu acho que é total de Mas consumo. nada contra a cerveja. Não, Tá, então tá, não se fala mais. Agora vamos aos aniversários Hoje do dia. são poucos aniversariantes. O primeiro aniversariante foi a famosa, maravilhosa atriz brasileira Cacilda Becker, que foi casada com o nosso Valmor Chagas. Depois, o Goulart de Andrade. Sabe quantos anos está completando o Goulart de Andrade hoje? 83 anos. E continua trabalhando, está na TV Gazeta, canal 11, lá de São Paulo. E, finalmente, a minha amiga Rosinha Garotinho, que foi governadora do Rio de Janeiro e atualmente é prefeita da cidade de Campos dos Goitacazes, lá no norte fluminense. Nós trabalhamos, eu, ela e o marido, o Antônio Garotinho, durante muitos anos lá na Rádio Tupi do Rio de Janeiro. E naquela época nós tínhamos uma boa amizade. Ela vem fazendo, segundo a pesquisa que eu recebi, ela tem 70% de aprovação como prefeita de Campos. Eu acho que é um bom índice, 70% de aprovação. Legal, um abraço a ela. Olha, uma funcionária do Estado, que obviamente pede que eu não cite o seu nome, diz o seguinte: sou funcionária do Estado e já tenho alguns débitos em conta que já entraram, portanto, meu saldo bancário já está com R$2.000 negativos e ainda tenho outros débitos a entrar. Por favor, pergunte ao governador se ele vai pagar os juros do negativo. Peço a gentileza de não divulgarem meu nome por motivos particulares, pois sinto-me constrangida perante familiares, amigos, vizinhos, etc. Eles não precisam saber do perrengue que estou passando. É uma situação inusitada em minha vida. Nunca pensei que isto iria acontecer. Sinto-me impotente diante dos meus filhos, pois sou viúva e é o salário que nos sustenta. E assim como esta pessoa, essa senhora, imagina quantas outras que não estão se comunicando e sabe lá como estão passando os seus dias. Isso é Dona Magda, demais. Mas tem gente em pior situação, as pessoas que estão desempregadas. Ela pelo menos tem a perspectiva de receber. E as pessoas que estão desempregadas, as pessoas cujas empresas fecharam as suas portas e que batem com o currículozinho, mandam através de e-mail, vão pessoalmente. Eu preciso trabalhar, eu ganhava 10 mil, eu trabalho por 1.000, eu trabalho por 1.500, eu trabalho por 3.000 reais. A crise está feia. Então, é como falou a vereadora, o Brasil precisa mudar, precisa união. Com ou sem crise, a devassa resolve a minha vida. Marcelo Melo, que já mandou a carteira de identidade. Então tá, parabéns, Mas, E o Marcelo tinha Melo. dito o seguinte, ó, maior produtor de petróleo e a gasolina R$4, para que serve? É verdade. A pergunta dele. Eu queria fazer uma digressão. Faça uma Magda. digressão. Tu É o achou seguinte, bonita a coisa eu de achei digressão, bonito esse né? papo do Mário. Primeiro, um abraço e um look para o nosso querido amigo Léo Yushno e a sua maravilhosa Adriana Pimentel, que são linda. amigos meus da Magda. Parabenizando esse programa, comemora um ano de um jornalismo conectado, estilo Manhattan Ganesh, aquele estilo assim, irreverente, né? Aquela coisa chata, aquela coisa de alpaca. E falando em alpaca, uma das coisas chatas da América do Sul se chama Venezuela. E o meu ídolo das eleições americanas, que eu vou dar um take Já agora, perdeu. O meu ídolo perdeu no Wisconsin. Peraí, um estado pequenininho que não resolve nada. Ele vai para Nova York e está com um discurso que os americanos adoraram. Um boicote econômico em cima da Venezuela.
Venezuela. Por quê? Porque a Venezuela é o país que mais exporta revolução, é um país que está no misery total, nesse estilo Maduro, que vem de Chávez. E detalhe, é um país que não respeita nada de direitos humanos, nada de direitos humanos. Leopoldo Lopes, que é o líder da oposição, está há 1 ano na cadeia sem direito à resposta. A Venezuela tem que dar um basta. A Colômbia já rompeu com a Venezuela. A Colômbia não quer mais. A Colômbia, que era o centro do narcotráfico, hoje não é mais, terminou com a Venezuela, porque a Venezuela, aquele estilo bolivariano antigo, terminou. E agora Trump, com aquele tupetezinho, promete um boicote econômico e terminou com a Venezuela. Então a única coisa que ela tem é petróleo, a Venezuela. Nem mulher bonita tem mais, porque aquelas mulheres bonitas eram fake, eram fabricadas numa escola para projetar mulheres para o Miss Universo. Por isso que eles ganhavam bastante. Então, Trump tem que vencer e vai ser em Nova York a indicação final dele para o Partido Ted Cruz, olha, o Ted Cruz. Não, mas Wisconsin, um estado pequenininho, é uma Roraima da vida. Tu está pregando boicote outro país. Mas a Venezuela, ela faz um desserviço para a democracia da América do Sul. Não pode falar do governo na a rua. Venezuela democrática. Eu acho que amanhã é outro dia. Elogios à participação da nossa Sofia Cavedon. E Laura, queda tranquila. Amanhã a Vitorina estará de volta. O Nenê, tô perguntando aqui. O Nenê volta amanhã. Volveremos. Beijo, tchau, boa noite. Valeu, Sofia, foi um prazer. Boa noite, beijo. Tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.